Evangelho comentado de hoje, no capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados que têm puro o coração. Em programa anterior, Daniel nos comentava a respeito da pureza, da singeleza da criança. Por isso que Jesus tomou-as como sendo o símbolo para demonstrar a pureza de coração. E Daniel nos dizia que a criança no seu período de infância, que tem um período X, que esse período é importantíssimo para todos nós, para que ali nós estejamos vivenciando um período fértil em nossas vidas, sem uma mácula e sem nada que nos pudesse prender a um passado ou um presente ainda não vivido. E Daniel nos explicava a respeito de como se dá esse ponto através de um esquecimento do passado. Isso por justiça divina, né, Daniel? Sem dúvida nenhuma. Essa é uma questão fundamental, né? Que a criança já entre, como diz você, numa vivência nova, uma experiência corporal nova, contudo esquecendo-se daquelas situações que vivera no passado, ainda que os registros espirituais estejam presentes no seu psiquismo, enfim, no seu arranjo perispirítico, né? Porque os registros todos ficam ali anotados, né? Mas a criança tem essa nova oportunidade, né? Por isso que a gente poderia assemelhar, Valdecir, a um caderno, a um livro que passa a ser escrito de um modo diferente, né? Quer dizer, a criatura tem uma história, mas ela é capaz de reeditar essa história, de reescrevê-la. Por isso que essa fase da infância, que no homem na espécie humana, né, não é uma questão de gênero, uma questão de espécie, no gênero humano, é relativamente longa. Dura aí por volta de 5, 7 anos, o número não importa, mas ela é relativamente longa em relação às demais espécies, né, dos animais. Então, esse é um momento onde os pais, os educadores, aquelas pessoas que estão com a responsabilidade da tutela daquele ser em renovação, para que imprimam no seu psiquismo, na sua estrutura espiritual, valores que lhe garantam para o futuro, a hora que o homem velho, o espírito velho, efetivamente for se apresentar, ele tenha cotejo, ou seja, tem um elemento de comparação. Fala assim, eu era assim no passado, mas no presente eu ganhei valores, eu associei qualidades, eu despertei para virtudes. Eu tenho exemplos, né, que podem me modificar as estruturas anteriores, né, ou reafirmar aquelas já vividas. Enfim, é uma fase muito fértil, razão pela qual Jesus toma exatamente da figura da criança como um elemento, um protótipo para dizer assim, há aqueles que são candidatos ao reino dos céus, né, a esse estado de candura, o estado de ser pacífico, né, esse estado de não violência, se assemelham às crianças, porque é uma fase muito própria, que caracteriza, né, esse ser frágil, esse ser que não traz ainda as manifestações do homem velho, e às vezes da violência, da viciação, entende? Da ociosidade, todas aquelas questões que podem perturbar uma existência espiritual. Né? A gente nota aí, né, Daniel, que é muito racional o que está sendo colocado, Sim, que a providência divina é algo fantástico, porque ela, através da lei de amor, ela nos dá a todos essa oportunidade de uma nova página, como você bem colocou no exemplo do caderno, né? Para que nós possamos ali, então, remainar um pouquinho as nossas ânsias, né? Para poder ter uma vida nova. Agora nós notamos aí, Daniel,
da responsabilidade que todos nós temos para com as crianças, sejamos os pais ou não, que sejamos humanos. Essa é a nossa responsabilidade que se abre e ela é uma vertente forte em todos nós. Por isso que, veja, sob o ponto de vista cristão, o ensino de Jesus, ele está validado por aquilo que as ciências sociais conhecem. E a doutrina espírita vem exatamente nesse sentido, ou seja, né, as crianças, pela natureza permeável do seu espírito, porque é no espírito que são reimpressos valores novos, novas posturas, né? Digamos assim, impulsos novos. Não é no corpo, mas no espírito. Então, é ali que vai residir toda a impressão favorável à construção de um ser novo, a uma sociedade nova. Por quê? É sabido que as criaturas, elas tendem a repetir ações, gestos, conceitos que elas aprenderam, né? Então, a criança, por ser exatamente mais permeável, se ela observa em casa que o pai, entende, é desrespeitoso, que é violento, que é desleixado, que é ocioso, ela tenderá, se não for um espírito já qualificado no âmbito das virtudes, a repetir aquilo que ela viu, aquilo que ela recebeu como informação no curso dessa sua fase tão importante da existência, que é a fase da infância, né? Então, até no YouTube, na internet, nós vemos, tem vídeos muito interessantes que são altamente educativos, né? De que as crianças repetem o que elas veem nos adultos, né? Então, é uma fase de extrema importância para todos os educadores. A própria sociedade também tem o seu papel de educadora, né? Então, a criança vendo uma sociedade agressiva, uma sociedade prostituída, uma sociedade violenta, ela tende a repetir esses impulsos naturalmente. Então, ela precisa ser educada para ser pacífica, para ser honesta, para não ser impulsiva relativamente às viciações. E todas essas questões que encaminham o ser a uma jornada nova, essa nova, era que todos nós aguardamos. Né? Agora nós vemos no próprio Evangelho, Daniel, que lá diz que todos temos, ou todos tendes, más tendências a corrigir. Sim. Então, dessa responsabilidade que nós temos para passar o exemplo de um ensino para as crianças, é fundamental, porque se todos temos, então nós podemos estar incentivando uma criança através do exemplo, como o senhor bem colocou, né? Claro. Se nós, pedagogicamente ou didaticamente, apresentarmos aquela figura do ser que começa nos bancos escolares, né, iniciando-se no processo educativo de construção da sua educação cultural, de conhecimento, intelecto, né, nós também somos assim espiritualmente. Nós vemos de escolas onde nos apresentaram certos conteúdos, mas estamos matriculados, né, num educandário que nos permite agregar situações melhores daquelas que nós já temos agregadas no nosso espírito, na nossa estrutura espiritual, né? Então é assim, na medida em que nós reencarnamos, é uma nova proposta pedagógica, uma nova proposta educativa do ponto de vista espiritual, né? Então, esse é o sentido do processo reencarnatório. Por isso que a fase da criança é uma fase altamente facilitadora da inserção de valores, de exemplos, de posturas renovadoras para o ser. Isso é ótimo, isso é fantástico, porque realmente é o consolo que todos nós precisamos, porque sabemos assim de que todos nós temos uma nova chance na vida. Ninguém pode se dizer assim, não, isso aqui acabou, não existe mais, não tem mais jeito. Tem. Todos temos jeito sim, porque Jesus sempre nos aplica a lei do amor e ainda, não só na sua teoria,
na prática que ele esteve conosco, mas ele nos ensina a vivenciar os seus ensinos. Isso que é muito importante. E, portanto, vamos doravante procurar ao máximo de podermos observar nas crianças como sendo uma página nova para a vida, que possamos auxiliá-la a ser um homem de bem. E o Espiritismo, em palavras simples, volta já já. Olá, bem-vindo ao quadro Espírito Jovem. Estamos trabalhando, em alguns blocos, a questão da educação aplicada a nós mesmos, mas mais insistentemente a transformação. A transformação que nós podemos e devemos operar em nossas vidas, deixando viciações, deixando hábitos antigos e substituindo-os por novos hábitos, uma nova maneira de olhar o mundo com muito amor, com profundidade de sentimentos, com compaixão. Esse olhar mais nobre nós podemos aprender observando as biografias. Muito bem, a proposta para esse bloco é que possamos rapidamente dar uma repassada na biografia de um homem fabuloso, um homem agora do século passado, mas que deixou uma marca incrível. Nascido ele na região da Alsácia-Lorena, ali divisa hoje entre França e Alemanha, desde cedo apresentou as suas virtudes, o seu caráter nobre. Quando jovem, musicista, formado em filosofia, logo depois um pastor que ele era, e era um incrível mecânico dos grandes órgãos de igreja, digamos um luthier de instrumentos, especificamente desses órgãos de igreja, e um dos maiores intérpretes de Johann Sebastian Bach. Estamos falando exatamente da biografia de Alberto Schweitzer, ou Albert Schweitzer. Ele estava na juventude, já com a sua noiva, já dando suas aulas como professor, músico, já era reconhecido pelas suas qualidades como musicista, como alguém que tinha habilidades de consertar esses grandes órgãos, etc. Mas algo no seu íntimo ainda o incomodava. Ele dizia a ele mesmo, ali com perto de 25 anos de idade, um jovem, antes dos 30 anos, eu preciso achar alguma coisa, alguma resposta, alguma solução, fazer algo diferente. Muito embora a sua vida regrada e aparentemente plena, algo lhe incomodava, como se ele tivesse que de fato se transformar mais e mais uma vez e de uma forma mais intensa. Perto dos 30 anos, e já passado dos 30 anos, ele ainda incomodado com aquilo, às vezes se lembrava mais da promessa que tivera feito, às vezes não, mas lendo um jornal, ele percebeu as dificuldades que o noticiário trazia dos habitantes da região da África Equatorial. As terríveis condições sanitárias, de falta de médicos, as faltas das questões mais básicas, isso lá nos idos dos anos 40, 30, 40. Schweitzer, então, faz uma proposta radical. Iria deixar todas as suas atividades e fazer o curso de medicina, porque como médico poderia atender aquela região conforme a reportagem que lera. A sua noiva, portanto, esposa à época, para não deixar Schweitzer sozinho, resolve também abandonar a sua profissão que tinha e faz enfermagem para que fosse útil nessa dobradinha com o marido, com o Albert, como médico e pudessem ambos atender às necessidades desses irmãos queridos em incrível estado de necessidade na África Equatorial. Muito bem, Albert se forma, sua esposa se forma e partem eles para a difícil viagem. Dedicam-se toda uma vida para ir chegando lá naquela região quase inóspita, no meio da parte de selva africana, de difícil acesso, e começam, taba por taba, a construir o hospital, que atendesse às necessidades as mais variadas, doenças tropicais, doenças comuns do dia a dia. Agora tinha alguém com um trato, com zelo e com amor que pudesse atendê-los. Nos momentos de solidão, ao longo das madrugadas, Schweitzer escrevia seus diários, escrevia seus livros e durante todo o dia trabalhava ininterruptamente junto à sua esposa em prol dessas almas africanas desesperadas e solitárias. Uma vida inteira dedicada ao próximo, uma vida inteira dedicada ao amor. É a mensagem principal que Albert Schweitzer passa para o mundo. O hospital ganha
em nome, ganha em estrutura. Quando os recursos financeiros acabavam, ele voltava para a Europa, fazia tour de interpretações de Johann Sebastian Bach, recolhia donativos, voltava para a África e aplicava todo o recurso financeiro na obra magnífica de assistência social, de assistência médica. Ele recebe o Prêmio Nobel da Paz na década de 50. Os jornalistas vão entrevistá-lo e pedem rapidamente, quando conseguem chegar lá, pedem uma audiência com ele, ao que ele diz: agora não posso gravar, não posso atendê-los, porque tenho algo mais importante. Os jornalistas ficam, acho estranho a postura de Albert Schweitzer. O que seria mais importante do que ele falar sobre o Prêmio Nobel da Paz? E ele responde: mais importante é eu atender esse jovem negro que está aqui na minha sala e que precisa de mim neste momento. Depois eu vos atendo. Vejam que as grandes almas têm foco, têm objetivo no bem, objetivo no amor. Possamos seguir esses exemplos. Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Temos falado em programas anteriores a respeito da questão da ignorância, do conhecimento, que a doutrina espírita tem respostas de altíssima profundidade a respeito da vida, de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, representando ela uma das três grandes revelações, a primeira com Moisés, a segunda com Jesus e a terceira com a doutrina dos Espíritos. Hoje falaremos um pouco mais sobre respostas. Precisamos estar em busca das nossas respostas sobre a vida. Respostas a perguntas. A vida é feita de perguntas. Que seria da humanidade se ela não se questionasse, se ela se conformasse com o status que ela se encontra? Nós talvez ainda estivéssemos, quiçá, polindo pedras, mas talvez lascando pedras ainda. Então é preciso, as perguntas, os questionamentos são necessários em todos os sentidos para que a gente vá em busca de resposta. Quem não faz perguntas não progride, não caminha, não avança, não há progresso. Então há necessidade das perguntas, mas não só das perguntas, irmos atrás das respostas, através da busca do conhecimento, sairmos da ignorância. Jesus nos convida: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então é preciso caminhar nessa direção de buscarmos respostas. Se pensarmos um pouquinho, as respostas mais profundas sobre a vida encontramos na doutrina dos Espíritos. Ela tem todas as respostas que precisamos, porque ela é uma continuação da obra divina, da revelação divina, trazendo aquilo que o ser humano, à medida que vai desenvolvendo-se no seu conhecimento, na sua cultura, precisa. Então, a doutrina dos Espíritos vai nos falar de Deus. Deus é tudo. Sem Deus, nada tem sentido. A base, o começo da doutrina espírita, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: que é Deus? Depois, mais tarde, vamos caminhando nesse processo da codificação espírita e Allan Kardec vai nos falar de Jesus, o ser maior que Deus colocou na Terra para servir de modelo e guia para a humanidade. Porque Jesus trouxe as respostas definitivas para atender às nossas necessidades. Então aí nós podemos pensar o que nós fazemos numa casa espírita. Qual é o papel da casa espírita? Muita gente acha que o papel principal da casa espírita é fazer caridade. Não é. Caridade é consequência. Consequência do principal papel. Qual é o principal papel? Se é buscarmos respostas para a vida, aprofundarmos no entendimento da vida, a casa espírita, o principal papel, é escola, educandário. Caridade é consequência, porque até para fazer caridade nós precisamos estudar, para sabermos o que é a caridade. Qual é a caridade apropriada de se fazer, porque senão nós vamos criando dependência, fazendo assistencialismo e não contribuímos para o crescimento das pessoas. Então, até para fazer a caridade, que é o caminho para o reino dos céus, é preciso entender. E as casas espíritas, então, têm este papel de escola, educandário para o nosso desenvolvimento, para o nosso estudo e para o nosso crescimento. As casas espíritas, portanto, neste papel de escola, de educandário, elas desenvolvem uma série de atividades na direção
de ofertar o conhecimento disponível na doutrina espírita codificada por Kardec, mas também conhecimentos que foram surgindo depois com outras obras que Deus foi nos enviando à medida que a doutrina estava consolidada. Obra kardeciana, temos obras as mais variadas, mais de 400 obras trabalhadas, psicografadas por Francisco Cândido Xavier, mais de 200 por Divaldo Pereira Franco, diversas, se eu não lembro o número, por Ivone Pereira, Dom Amaral Pereira e tantas outras obras. Por quê? Essa quantidade imensa de obras nos mostra claramente a necessidade do estudo. Então, a casa espírita, no seu papel, muita gente desconhece a casa espírita, muitos entendem que nós, na casa espírita, lidamos com o demônio. Lá está o demônio. Quem quiser entender do capeta, vai numa casa espírita que vai entender. É porque não conhece o que está falando. É preciso buscar entendimento daquilo que a gente fala. Numa casa espírita, nós falamos essencialmente da vida, do progresso, dos objetivos de vida e utilizamos como base, além daquilo que Kardec vem trazer de novos conhecimentos, ampliar os conhecimentos, como base o Evangelho de Jesus. Portanto, nós temos algumas atividades que são nessa direção de busca de conhecimento. Palestras públicas, para aqueles que estão chegando inicialmente, muitas vezes, sem entender um pouquinho como é que as coisas funcionam, bate alguma necessidade, alguém os encaminha para uma casa espírita por alguma necessidade da vida e não encontrou respostas em outros lugares, busca de respostas, já que temos que buscar respostas e entender a vida, devemos aprofundar. Então, pessoas aportam a casa espírita. Normalmente, elas não vão direto para as atividades principais da casa espírita, mas elas vêm nas atividades públicas, que são palestras públicas, seguida de passe e outras atividades. Então, as palestras públicas são aquelas que devem dar um impulso para o nosso interesse em aprofundar o entendimento espírita. Então, elas dão algumas reflexões, algumas pinceladas, principalmente sobre o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos. Mas não ficamos só em palestras públicas, apesar de ter pessoas que só assistem palestras durante 10, 15, 20 anos. Não tornar-se-ão doutores em doutrina espírita. Não compreenderão, através de palestras apenas, toda a profundidade e a grandeza da doutrina espírita. Kardec vai dizer que quem quiser tornar-se versado, doutor em uma ciência, precisa debruçar-se sobre ela metodicamente, disciplinadamente e reflexivamente. Para isso, as casas espíritas oferecem grupos de estudo. Todas as casas espíritas têm grupos de estudo para que a gente aproveite essas obras e estude, compartilhando as informações, compartilhando o conhecimento. Cada um tem uma visão diferente dos conhecimentos, a interpretação diferente. Do Evangelho de Jesus, nós pegamos 100 pessoas, elas vão interpretar diferente uma passagem de Jesus. Mas cada uma está dentro do seu nível com uma parcela da verdade, da compreensão. Então, quando nós compartilhamos em grupos de estudo esta visão de cada um, interpretação de cada um, nós enriquecemos a compreensão de todos, aumentamos, ampliamos o entendimento dos demais. Então é importante os grupos de estudo. Lamentavelmente, ainda, algumas pessoas não compreenderam isso e apenas 20%, em média, daqueles que frequentam a casa de espírita nas palestras públicas, apenas 20% entendeu a importância de participar de grupos de estudo. Então é preciso que reflitamos sobre isso. E o momento é crucial, porque estamos vivendo momentos de transição na Terra. Alguns entenderam que era o fim do mundo com este momento de transição. E já criaram datas para o fim do mundo, ainda bem, eu costumo dizer que ainda bem que Deus não olha a agenda, porque se Deus olhasse a agenda, o mundo já tinha acabado anteriormente. Não é isso. É fim de um ciclo, início de outro. Então, para entrarmos nesse novo ciclo, temos que estar preparados para ele. Se não estamos preparados, aí vamos lamentar o paraíso perdido, reencarnando num outro planeta primitivo. Então, é importante que aceleremos o nosso processo de entendimento sobre a vida e definamos rumos mais apropriados sobre a vida. Para isso, grupos de estudo. Mas as casas espíritas também têm obras disponíveis. Todas essas obras
que são verdadeiramente espíritas, mais de 3.300 catalogadas pela Livraria Mundo Espírita, livraria e distribuidora vinculada à Federação Espírita do Paraná. Temos mais de 3.300 obras disponíveis. Significa o quê? Que precisamos estudar. Então, as casas espíritas também têm livrarias para a venda de livros, mas tem bibliotecas para empréstimo para aqueles que não podem comprar, sinalizando claramente que, além dos grupos de estudo, além das palestras públicas, é importante que estudemos por nossa conta, que leiamos obras, temos muitas obras para ler, para entendermos a vida com mais profundidade e assim definirmos rumos mais apropriados. As respostas que buscamos em nossas vidas vão nos trazer o aprofundamento, vão nos trazer maior confiança no nosso caminhar, no enfrentar as dificuldades da vida ou não temos dificuldades na vida. E às vezes não as compreendemos porque não buscamos respostas. Então precisamos buscar respostas para melhor compreender a vida e enfrentar as dificuldades. E através das respostas, enfrentando as dificuldades com maior clareza e lucidez, podemos também estabelecer objetivos de vida mais apropriados, mais condizentes com a nossa necessidade de conhecimento e de nível para permanecermos neste paraíso. Porque senão vamos chorar depois o paraíso perdido. Como muitos já choraram no passado. Agora chegou a nossa vez. Ou permanecemos aqui, ou vamos reclamar do paraíso perdido num planeta primitivo. Quem quiser entender isso, leia 3 obras nesta ordem: A Caminho da Luz, de Chico Xavier, Transição Planetária e Amanhecer de uma Nova Era, de Manuel Filomeno de Miranda, Espírito, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples. Amigos, nosso fraternal abraço, nossa alegria em estarmos juntos neste final de ano, nesta data comemorativa, porque a humanidade cristã passa nesse final de ano. Nada mais justo do que lembrarmos de Jesus. Nesse nosso quadro consolador que tratamos do Evangelho do Cristo na sua forma mais prática, mais simples, a fim de que nós possamos então ir compreendendo aos pouquinhos e ir praticando, colocando em nossas vidas esses conceitos de Jesus que realmente nos traz a consolação, porque nos cura do próprio mal que existe em nós. Mas nós gostaríamos de lembrar de uma passagem toda específica. Claro que temos inúmeras passagens. Os amigos que não são espíritas, que talvez não conheçam um grande número de obras ou não conheçam algumas obras espíritas, nós temos trazido pelos espíritos benfeitores amigos inúmeras obras do plano espiritual falando da passagem do Cristo pela Terra, de uma beleza incomparável, numa importância profunda, porque temos ali algumas colocações que Jesus fazia mais detidamente com os seus apóstolos, as suas conversas mais detidas, os seus ensinamentos, as perguntas que aqueles homens faziam ao Mestre. E nós queremos abordar a última ceia, quando Jesus, reunidos com os seus apóstolos, para comemorar então na última ceia a Páscoa, ele que havia avisado naquele momento que um deles havia de lhe trair. Um burburinho se formou logo na sequência por os amigos. Questionavam, mas mestre, nós te amamos, como um de nós irá lhe trair? Para acalmar os corações, Jesus então começou a falar da vitória da Boa Nova, da vitória do Evangelho, que se daria mais claro. Jesus falava ao Espírito e falava em datas futuras, não falava na sequência para aquele povo tão inferiorizado ainda, tão imperfeito como somos nós ainda, mesmo nesta caminhada de aperfeiçoamento do Espírito. E então, novamente, surgiu um burburinho. Agora, então, nesta feita, os amigos do Cristo erguiam-se em exaltação, em alegria, dizendo que entrariam
em Nazaré, uma cidade que havia hostilizado Jesus, para mostrar a bandeira da vitória da Boa Nova. Mais uma vez, o mestre ensinava a humildade, a paciência, a simplicidade. E então fala para todos aqueles que eram dignos de levar a sua mensagem, haveriam de ter no coração a humildade. E fez aquele simbolismo que muitos de nós conhecem, acredito que todos nós cristãos conhecemos, que é a passagem do lava-pés. Ele cingiu uma toalha na altura dos rins, como fazia os escravos, as pessoas mais simples, para receber os convidados nas casas dos seus senhores, a fim de oferecer uma vasilha de água para que se lavasse as mãos, os pés e asseasse em si. E Jesus, então, nesse ato, para mostrar a humildade àqueles seus servidores, convida-os para ele lavar os pés das criaturas. E Pedro, na sua rompância, na sua simplicidade, fala ao mestre que não lhe permitiria lavar os pés. Afinal, ele era o mestre. Quem tinha que lavar os pés do Senhor seria ele. E Jesus, então, explica a eles da necessidade desta simplicidade, dessa humildade do coração, para levar a Boa Nova àqueles que queriam prosseguir com o testemunho da verdade, com a verdade que levaria aos corações, precisariam ter esses preceitos. Pedro, então, compreendendo e querendo pertencer a esse grupo que levaria a humanidade, a Boa Nova, diz: Senhor, então lava-me todo, lava-me também os braços, as pernas, a fim de que ele desejava pertencer a isso. Mas ele tem um ato muito simbólico, muito lindo, que gostaríamos de trocar informações com os amigos aqui. Ele parte o pão naquele simbolismo e diz que aquele era o seu corpo, que aqueles que fizessem esse ato de partir o pão e dividir como ele fez e comer o pão, era em sua homenagem, na homenagem do seu corpo. E ergueu a taça do líquido e ofereceu mais uma vez, dizendo que aquele seria o seu sangue, o sangue da renovação, da aliança eterna. E diz-nos Humberto de Campos, em que os amigos perguntaram a Jesus: Senhor, o que representa tudo isso? E o Espírito bondoso, através do livro Boa Nova, trazido pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, nos explica Humberto de Campos, Espírito, em que Jesus dizia do símbolo do pão, que é o sustento do corpo, mas o símbolo do pão representava o pão do Espírito, a fim de renovar o entendimento da nova aliança que se fazia para o aprendizado que a humanidade caminharia. Então, o símbolo do pão, o pão do Espírito, que é o Evangelho, o banquete do Evangelho todos os dias, para que nós possamos comungar com Deus, nos aproximar de Deus, estar com Ele, melhorar o aspecto da nossa própria inferioridade, trabalhar em nós o amor. Este é o símbolo da comunhão verdadeira com o Pai. O banquete do pão, o banquete do Evangelho todos os dias. E o único que, se nós tivermos uma reflexão, capaz de renovar o Espírito, simbolizando o sangue da renovação, o sangue que renova, que mantém a vida, que circula e leva a vida e a renovação da vida celular, hoje representada pela renovação da vida espiritual, mas da vida espiritual com o simbolismo do pão do Espírito. E se nós buscarmos em nossa vida a pedagogia de Jesus, ele o aniversariante, e o que daremos a Jesus? O que damos a Jesus no símbolo do seu nascimento que comemoramos? Por certo, o grande presente é a nossa renovação íntima. É o banquete do Evangelho em nossas vidas. É a proposta de Jesus para vivermos Jesus. Vivermos o corpo doutrinário
Não o seu corpo de carne, mas o corpo doutrinário, os seus ensinamentos, o único capaz para renovar as nossas vidas e servirmos a Deus. Muita paz. Na oportunidade anterior, nós falamos, ainda que rapidamente, sobre a história de Chico Xavier e mostramos que, inequivocamente, ele foi o maior médium de todos os tempos. Não tem nada nos registros humanos que se compare à obra mediúnica de Chico Xavier. Ele foi, repito, a maior antena psíquica de todos os milênios, no mundo inteiro. Não tem nada, absolutamente nada, que se compare à sua obra. E, certamente, muito dinheiro foi envolvido. E é claro que as trevas reagiriam, e reagiram. Tanto que uma revista americana, que eu vou me furtar a dar o nome, chegou a dizer que ele estava milionário com o resultado financeiro dos seus trabalhos. E no Brasil, a revista que à época era muito lida, Manchete, publicou esse texto. Por quê? Porque há interesse religioso por trás disso. Nós sabemos que a revista Manchete, em conexão com essa dos Estados Unidos, são orientadas por irmãos nossos da crença judia, ou judaica, como queiramos. Mas tudo isso foi desmentido. Como nós dissemos no programa anterior, nada, absolutamente nada foi encontrado em seu nome após o seu passamento. E os 200 milhões ou mais que ele tinha direito, ele distribuiu com as instituições de benemerência social em todo o Brasil, e não só para instituições espíritas, para também de outros credos, de outras crenças. Jamais respondeu às agressões que lhe foram feitas e que partiram de todos os lados, obviamente por obra e graça infeliz dos nossos agentes de perturbação. Por isso é que João pediu que nós verificássemos se os espíritos vêm de Deus, porque muitos não vêm. E esses que não vêm, mas se manifestam, eles tentam apagar a obra do Senhor na terra. Foi isso que o próprio evangelista João nos disse em sua epístola, que as falanges do anticristo já estavam atuando naquele período e aí iriam atuar muito mais no nosso período agora para obstaculizar, dificultar ao máximo possível a obra de nosso Senhor. E o Chico era tão generoso, tão humilde, que ele não se importava com essas questões. Ele apenas costumava dizer que a herança dele eram as dificuldades físicas pelas quais ele passava, mostrando que ele não era um privilegiado, como muito ainda hoje erroneamente supõe. Ele cansou de dizer que tinha catarata nos olhos, ele tinha hérnia de disco, ele tinha angina pectoris, ele sofria do mal de São Guido, ele tinha inflamação da próstata e ainda ficou cego de um olho. Quem é que quer esse tipo de fortuna? Muitos tentam imitar o Chico ainda hoje, mas ninguém o imita nessa exemplificação extraordinária de amor cristão, de doação, de sacrifício pessoal. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, é que ele é admiradíssimo ainda nos nossos dias. Se Chico Xavier fosse católico, certamente hoje ele já seria canonizado, ele já seria santo. Por quê? Porque mesmo os católicos, em grande quantidade, aplaudiram a obra do Chico. Sem abrirem mão das suas conveniências de crença, eles apoiaram o Chico, procuraram o Chico. Sabemos que uma quantidade imensa de irmãos nossos de outras religiões materialistas se sustentaram na palavra orientadora, verdadeiramente cristã, de Chico Xavier. E muitas acusações surgiram, que ele copiava os livros, que ele tinha uma biblioteca imensa dentro de casa, tudo mentira. O Chico era uma pessoa extremamente pobre e era um funcionário do Ministério da Agricultura, onde trabalhou com extrema dificuldade, ganhando o salário mínimo que o Ministério naquele período pagava. Ele não tinha absolutamente condição de guardar nada, porque ele ajudava os mais de 10 irmãos que ele tinha, inclusive os sobrinhos. E ele mostrou, abriu a sua casa, deixou muito claro que nem livros ele possuía, muito menos biblioteca. Como é que ele podia copiar textos? E tem mais, ainda que ele pudesse copiar textos, onde é que ele encontraria inteligência para fazer o que ele fez, que ainda hoje assombra
até os mais graduados intelectuais do nosso país. Ele tinha apenas 4ª série primária. Chico Xavier nunca passou da 4ª série primária. Mas mesmo assim as trevas insistiram em acusá-lo, em malsinar o seu nome, em criar dificuldade, mas ele sempre humildemente centralizado, centrado na sua obra magnífica, com o apoio da espiritualidade, ele foi caminhando, sem medo de qualquer coisa. Em 1944, ele passou por uma situação muito delicada. Veja o problema da religião que nós falamos em nossa oportunidade anterior. Dessa vez foi a revista O Cruzeiro, de orientação católica, que chegou a debochar do Chico. Fez uma reportagem incrivelmente ruim contra o Chico, e os repórteres Jean Manson e Davi Nassi foram lá, fizeram fotos e deram nomes errados, disseram que eram outras pessoas que ali estavam, não se identificaram, não disseram a quem estava a serviço, mas quando eles chegaram em casa, que foram abrir os livros que o Chico havia dado para eles e que eles verificaram o prefácio, verificaram que lá estavam os seus nomes corretos. Eles ficaram assombrados. O Jean Manzon ligou para o Davi Nassi e disse: você viu? Nós fomos descobertos. E isso deixou-os um tanto quanto positivamente traumatizados. Sabemos que já mais para o final da sua vida, Davi Nassi fez uma declaração de apoio ao espiritismo. Há aqueles até que afirmam que ele teria se tornado espírita, por causa exatamente desse fato. Como é que ele poderia saber seus nomes se não fosse verdadeiramente por meio da atividade espiritual desses benfeitores que a doutrina espírita tanto fala, tanto propaga? E ele passou por muitas outras tentações. E, em 1931, ele tinha apenas 21 anos de idade, quando morreu um amigo seu, e ele foi ao sepultamento, como a gente faz com os amigos, lá no cemitério João Batista de Pedro Leopoldo. E quando ele estava ali no meio de uma pequena multidão, o padre local viu que era ele, o médium. E para testá-lo, perguntou: Chico, você tem fama de escrever. Você quer fazer o teste? Os benfeitores podem se manifestar? Ele disse: pois não, se for possível. O padre tirou uma folha de papel, rubricou, ele, em cima de uma lápide, psicografou um poema belíssimo intitulado Adeus, em relação ao companheirozinho que partia para a outra dimensão, a vida espiritual, de autoria de Alta de Souza. Um soneto de uma beleza que levou o padre às lágrimas, confirmando assim o seu imenso potencial de interpretar e trazer com uma clareza indiscutível o pensamento da espiritualidade superior. Esse homem notável, ele não só impressionou o público em geral, ele impressionou os principais críticos literários daquele período. Quem lida com letras sabe quem foi Agripino Greco. Ele foi considerado o leão da crítica, porque ele era mordaz, ele não fazia concessões. E então, Agripino Greco, quando estudou as obras de Chico, ficou surpreso e fez declarações através dos jornais da época, como o Diário da Noite. O nosso irmão que já partiu, que foi muito conhecido, ainda hoje suas obras são estudadas, o Menotti Del Pitta, assim também como o Monteiro Lobato, que todos nós conhecemos, os dois disseram que se o Chico fosse autor individual de tudo que ele havia escrito, que ele podia tranquilamente requisitar qualquer cadeira da Academia Brasileira de Letras. Vejam, meus irmãos, os três principais críticos das décadas passadas, Agripino Greco, Menotti Del Pitta, Monteiro Lobato, vieram em seu reforço, vieram em sua defesa. E isso fez com que muitas guerras que travaram contra ele cessassem. Houve um armistício de paz e Chico passou a ser profundamente respeitado. Tanto que ele recebeu dezenas de títulos honorários, cidadão honorário de muitas cidades. Ele foi homenageado pela Casa da Moeda, que cunhou uma moeda especial em comemoração ao seu centenário de nascimento. O Correios e Telégrafos prestou também uma homenagem, editando um selo com a sua efígie, e isso prova
o quanto esse médium notável foi admirado, foi amado por todos nós em todo o país e aí, ainda hoje o é, e agora mais do que nunca em todo o mundo, porque as suas obras estão sendo traduzidas para dezenas de idiomas, levando a mensagem luminosa do Espiritismo. Prezado amigo telespectador, estamos de volta com o quadro No Entorno da Mediunidade. Eu trago hoje a questão do espírito na mediunidade. Quando falamos sobre a mediunidade, estamos tratando da faculdade de interrelacionamento entre o espírito e o homem. Afinal, então, vem a questão, o que é o espírito? Essa resposta foi dada pelos espíritos a Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 76 do Livro dos Espíritos. Ele responde assim: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Lá no início da obra, o Livro dos Espíritos, Kardec coloca que o espírito, né, as respostas dadas, era o princípio inteligente, né, da criação. Aqui nós estamos já na questão do quem, né? É o ser inteligente da criação, já na sua condição de individualidade. O espírito, então, é criado simples e ignorante, com um potencial para atingir o seu estado de evolução máxima, plena, a de puro espírito, uma condição que a gente diria assim, semelhante a uma condição angelical, de alto nível, muito distante do que nós nos encontramos hoje. E para alcançar esse nível, né, ele necessita de um progresso passo a passo, né? Esse progresso passo a passo se dá tanto na esfera espiritual quanto na esfera da matéria, quando ele reencarna como ser humano e progride em múltiplas experiências. Aqui é o laboratório de aplicação do desenvolvimento de virtudes, então ele tem que experimentar essas experiências no campo da matéria, atingindo um determinado estado que depois não necessita mais, mas nessa base inicial, como aquele que vai aprender a estudar, ou entra na escola, ele tem que fazer os anos básicos antes de conseguir uma posição de graduação mais elevada. A criação universal, ela contempla o espírito, que eu chamo isso de essência inteligente, e a matéria, nos seus diferentes estados vibracionais. No mundo físico, nós conhecemos os estados da matéria visível, né? Mas nós temos, por revelação, também a considerar os estados da matéria no mundo espiritual, o que chamaria-se de matéria espiritual, que não é percebida não tanto pelos sentidos humanos, quanto pelos equipamentos do mundo, do laboratório dos homens. Então existe, mas é matéria, mesmo a matéria do espírito é matéria. E Kardec desenvolve um raciocínio muito simples e interessante no que é o espiritismo. Aquela obra que ele publica em 1859. Ele diz o seguinte: quando se diz, né, que para a inteligência, que é um ser abstrato, né, atue na matéria, se diz que ela precisa de um intermediário. Então Kardec coloca assim: não é possível que um pedaço de inteligência individualizado, que é um elemento abstrato, atue na matéria sem que haja uma necessidade de um intermediário, né, entre a inteligência e a matéria, que ele chama de corpo espiritual dessa inteligência, ou perispírito, né? Um intermediário. Então Kardec denomina essa forma espiritual que nós vemos, que é a forma do perispírito, que ela reveste a essência da inteligência, que é algo que está fora do mundo do concreto. Então pode-se dizer que a alma, a essência inteligente, né, ela agrega em si uma matéria sutil, não percebida, que é o perispírito, para se tornar um elemento concreto no mundo de relação espiritual. Esse conjunto indissociável de essência inteligente mais o seu corpo, que é o perispírito, nós estamos acostumados a conhecer como espírito. Então a gente diria assim: esse espírito tem uma alma, uma essência inteligente, mais um corpo espiritual. E esse conjunto que a gente vê, a gente não vê a inteligência, a gente vê o conjunto que é indissociável. O espírito não se dissocia do superespírito, né? Então,
Na trajetória do espírito, nas suas relações com o mundo espiritual e mesmo com os homens, o perispírito é a chave para a essência inteligente se manifestar, né? Portanto, a vontade expressa, pensada do ser inteligente, se transforma em ação por mecanismos entre a fonte inteligente e seu corpo espiritual. Existe uma ligação vibracional fora do nosso alcance de conhecimento que faz com que a mente do espírito, o pensamento, imita uma ação e ele se materializa em ações. Quando o espírito reencarna, como nós aqui que estamos falando, né, ele agrega mais um corpo, que é o corpo de carne. Então existirá o espírito com o seu perispírito mais o corpo humano. Então temos a alma, nessa essência, o perispírito e o corpo físico. Eu chamo essa essência inteligente, né, individualizada de alma, para separar a figura do espírito, que é a inteligência mais o corpo espiritual, ou seja, o perispírito. Então, quando eu falo alma, eu não falo que é o espírito encarnado. Eu falo assim, a alma é aquela essência inteligente pura, sem o seu corpo. Mas só para a gente entender, ela não existe sozinha, ela está sempre agregada em um corpo. Então nós temos o espírito na condição de desencarno, no mundo espiritual, e o espírito na condição encarnada, que é o ser humano. E através do perispírito que os seres se relacionam, né? Então, através dessa vontade, eles manifestam-se, isso vibra no perispírito e ele é captado por outro, pelo mecanismo de recepção de outro perispírito, que entende essa mensagem, decodifica e se relaciona. Então, é semelhante de uma análise bem pobre o que eu estou falando e que vocês estão captando pela audição, né? Então, eu falo, essas ondas vibram no ar, né? Impressiona aqui o mecanismo do microfone, né? Que transmite, que é decodificado, que lá sai na fonte, no alto-falante, né? Em ondas vibratórias novamente. Então, o espírito pensa e transmite assim. Então, a vontade do espírito sempre se transforma em ações através de vibrações da essência inteligente em seu perispírito. Isso de uma forma categórica. E quando o espírito está encarnado, o que acontece? O espírito pensa, a essência inteligente pensa, manifesta-se através do seu perispírito, que está interligado ao corpo físico e atua no cérebro, e o cérebro faz as ações de comando do seu próprio corpo. Então é um mecanismo complexo, pensa, o perispírito faz a intermediação, que está ligado ao corpo, e produz o fenômeno da relação de comunicação. Na comunicação mediúnica, nós temos que levar em consideração que os perispíritos são a chave, né, do processo de interconexão. Ele vibra e o médium, com o seu perispírito, capta essa vibração. Então é sempre uma relação física no campo da energia, no mundo espiritual. Se o espírito deseja se comunicar, ele automaticamente emite uma onda mental que se projeta do perispírito seu, expressando uma mensagem. Essa onda entra em ressonância com os mecanismos perispirituais do médium, né, que é ligado ao seu mecanismo de compreensão, né, da mente, traduz isso num pensamento, decodifica para que ele compreenda. Tanto é que a linguagem do pensamento do espírito, às vezes, que não tem hábito na linguagem do médium, comum do seu idioma, ele se codifica em uma mensagem porque o pensamento é uma linguagem universal. Então faz essa intermediação e o indivíduo capta e comunica. Quando o médium é intuitivo, né, essa onda mental chega tão sutil que para muitos é produto da sua própria mente. E daí o cara reluta em transmitir. Essa vibração, como se fosse uma transmissão de pensamento, né, do espírito, é tão sutil que o médium confunde com a sua intuição. Quando o médium se desdobra ou se exterioriza, né, está fora do seu corpo, né, essa vibração é mais intensa, em estados de semiconsciência ou de inconsciência. Então ele tem uma capacidade maior de perceber as coisas no mundo espiritual. Então quanto maior for o estado de exteriorização da alma do médium, afastamento do seu corpo físico, maior essa possibilidade de captação do fenômeno. Essa é uma explicação básica que eu estou dando a vocês, né? Mas André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, também descreve a existência de um corpo vital, né,
que contém o fluido vital, que faz a ligação entre o espírito e o corpo, e também descreve a questão do corpo mental, que muitos estudiosos comentam que é como se fosse um integrante do perispírito. Assunto que a gente deixaria para outra oportunidade. Por hora nós ficamos por aqui. Eu recomendo a vocês que continuem sempre ligados, assistindo o programa todos os sábados, porque sempre, na minha visão, é uma escolha inteligente e interessante para aqueles que estão interessados nas questões da alma. Tchau. A Silvana de Araújo Cerne nos pergunta, na visão espírita, por que fazer o bem? Eu achei interessantíssima essa pergunta. Por quê? Porque existem espíritas que acham que fazer o bem é tão somente divulgar. Mas não é isso. O bem, consoante o que nos diz a doutrina espírita, é de uma complexidade muito grande, que envolve não só a divulgação da doutrina espírita, como a nossa renovação íntima, a nossa transformação moral e, acima de tudo, a beneficência, como está perfeitamente demonstrada no Evangelho segundo o Espiritismo, através de dezenas de páginas. Ou seja, a gente socorre os nossos irmãos, dando a orientação necessária, permitindo-lhe a verdadeira libertação, a libertação da alma. Mas nós, em determinados momentos, somos obrigados a socorrer os nossos queridos irmãos também materialmente. Muitas vezes temos encontrado pessoas que precisam de remédio e não têm dinheiro. Os remédios estão caríssimos. Tem pessoas que passam fome, tem pessoas que passam frio. Mesmo no Paraná, que é um estado rico, nós temos bolsões de misérias. Ainda esses dias a televisão nos falava que no Paraná existem 500 mil pessoas em moradias de risco. E nós precisamos estar atentos a essas necessidades, porque senão onde estaria o amor? O que faremos quando nós queremos ser abençoados por Deus e não encontrarmos resposta? Certamente a consciência vai nos dizer, porque não fizeram o bem que deveriam fazer, não se lembraram do sofrimento alheio. E aqueles que não se lembram do sofrimento alheio são esquecidos por Deus. É uma questão de justiça. Foi ainda aí aquilo que trazemos à lembrança que Jesus nos disse: a cada um segundo as suas obras. Ou seja, os resultados das nossas obras nos pertencem, tanto bons quanto maus. Daí a importância da gente produzir o bem, porque é no bem que a gente encontra resposta que nos leva a uma situação de absoluta tranquilidade. Se o trabalho no mundo nos dá o salário amoedado, nos dá o dinheiro que necessitamos para a manutenção das nossas necessidades, da nossa sobrevivência, o bem que a gente pratica para os outros, em qualquer circunstância, sem olharmos a quem, nos dá o salário da eternidade. Aquele salário que nos promove a autoiluminação, acima de tudo, nos conforta num mundo difícil como o nosso, trazendo-nos uma paz que o mundo desconhece. A Federação Espírita do Paraná, localizada na Alameda Cabral 300, traz até você o moderno Teatro da FEP. Inaugurado no ano de 96, na sede administrativa da Federação Espírita do Paraná, o moderno auditório com 434 lugares tem sido palco de inúmeras apresentações. É adequado para espetáculos de dança, música, teatro e formaturas. Contribuindo para o êxito desses eventos, o Teatro da FEP possui estrutura tecnológica e excelentes acústica, equipamentos operados por profissionais especializados, assentos confortáveis e instalações adequadas a vários tipos de eventos. Caso tenha interesse, você pode ligar para a Federação Espírita do Paraná no telefone 41 32 23 6174.